Existe uma sensação que muita gente que usa inteligência artificial no trabalho ou no estudo já teve, mas quase ninguém fala em voz alta. Muita gente se sente mais produtivo, entrega mais rápido, faz um volume maior de coisas, mas a verdade é que ao mesmo tempo parece que não aprendeu nada. A sensação é que se tirar a inteligência artificial de você, você volta para a estaca zero. Isso tem um nome e a gente pode usar a ciência para compreender e explorar aspectos para mudar isso. E o resultado não é você simplesmente parar de usar inteligência artificial. O resultado e a solução é você buscar entender como o seu cérebro funciona. Olá, meu nome é Débora Vieira, eu sou mestre e doutoranda em educação e eu vou te ajudar neste vídeo a você usar a inteligência artificial com mais estratégia para aprender mais e render melhor. Vamos lá? Vocês estão vendo aí o mapa na tela e eu quero começar hoje com uma pergunta para você. Você usa a inteligência artificial para pensar ou para não precisar pensar? Por que a gente vai começar com essa pergunta? Porque existem dois tipos de uso e esses dois tipos determinam muito sobre como que a gente vai lidar com aquilo que a inteligência artificial tem para nos oferecer. Dentro os dois tipos de uso, nós temos quem usa para pensar menos ou até mesmo para não precisar pensar e a gente tem quem use para pensar mais, para explorar mais, para ter um esforço cognitivo maior. Quem usa para pensar menos costuma pedir ali uma resposta pronta, então pede algo que é que aquilo já venha mastigado, separado, só pronto para pegar, copiar e entregar. Então faz esse copia e cola. Dentro disso, essa pessoa, ela não tem um esforço cognitivo, então o seu cérebro não participa desse processo. Ela não faz com que o processo seja um processo colaborativo, em que ela use a inteligência artificial para ela pensar melhor. Ela usa a inteligência artificial para não pensar ou pensar menos. E isso faz com que ela seja uma pessoa dentro desse contexto passiva. É uma pessoa que simplesmente pega aquele conteúdo, ela consome aquele conteúdo, mas ela não aprende, porque muitas vezes, na verdade, ela só replica ou passa para frente. Ela precisa fazer um trabalho para a faculdade, precisa entregar um relatório no trabalho. Ela pede para a inteligência artificial fazer, copia, cola e entrega. Muitas vezes ela nem revisa, ela nem olha como que está aquilo para ver se de fato está de acordo com aquilo que ela entende ser o melhor. E o segundo caso, que é o segundo uso, a pessoa que usa para pensar mais. O que essa pessoa faz? Ela tenta resolver primeiro. Então, antes de delegar aquela tarefa para a inteligência artificial, ela vai tentar primeiro resolver por si própria. Ela vai formular uma pergunta com maior precisão. Isso significa que ela já vai ter um esforço prévio, porque ela está tentando fazer algo, ela vai pensar sobre o problema, porque para fazer uma boa pergunta, ela precisa ter compreensão. E quando ela pensa sobre o problema, isso já é metade da solução. Ela já consegue ter um olhar contextual e sistêmico daquela situação que por vezes ela não vai nem precisar ir pedir e colocar na inteligência artificial, porque ela já conseguiu chegar à conclusão que ela gostaria. Ainda assim, se ela colocar lá, ela é uma pessoa que avalia a resposta e não apenas aceita de forma passiva. Ao invés de simplesmente aceitar, escrevi aqui de errado, mas ao invés de simplesmente aceitar, ela olha e faz uma avaliação se aquilo de fato está de acordo com o que ela deseja, se aquilo de fato condiz com o contexto e com o problema que ela descreveu, com a pergunta que ela formulou. E muitas vezes a gente simplesmente ignora esse fato, porque a inteligência artificial cospe ali, dá uma resposta e a gente acha aquela resposta muito boa porque por vezes a gente considera uma resposta bem escrita, mas a gente não olha outros aspectos que tem por trás. E por vezes a gente esquece de ver se aquilo de fato respondeu a nossa pergunta ou se criou uma outra coisa nova ali do zero
que pode acontecer. E a gente tem a ciência que nos ajuda a entender e a olhar para essa inteligência artificial de forma mais estratégica, que é a ciência da aprendizagem, ciência do esforço. Existe uma teoria que fala sobre o esforço desejável. Essa teoria é de um psicólogo e ele vai falar que a gente é até um pouco contraintuitiva, né? Mas ele diz que para a gente de fato aprender, a gente precisa ter um desconforto, a gente precisa desse esforço cognitivo maior. Dentro disso, ele vai falar duas coisas que são muito importantes dentro desse contexto. Que quando a gente tem uma dificuldade aparente, quando a gente enfrenta dificuldades dentro do nosso processo de aprendizagem, é o momento em que a gente está fazendo um maior esforço cognitivo e esse esforço cognitivo é o que faz aquele aprendizado se tornar real. É o que vai fazer com que aquele conhecimento que você está se esforçando, que você está tendo dificuldade, se transforme em aprendizado. Por outro lado, tem a facilidade aparente. Ele fala dessa questão da ilusão de competência, que a gente já tem até aqui um vídeo no canal falando sobre ilusão de competência também, dentro aí da engenharia da performance. E ele diz que essa facilidade, por vezes aparente, da pessoa pegar e olhar e ver aquilo e achar, nossa, muito fácil, dominei, olha só, muito bom, pode ser uma ilusão de competência. Aquele conhecimento pode vir para ela naquele momento, mas não virou um aprendizado real, não consolidou dentro de uma memória que vai perdurar. Aquilo ali foi só naquele momento. Quando a gente usa inteligência artificial, a gente precisa ter muito esse cuidado, porque por vezes a gente acessa ali diversos conhecimentos. Esses conhecimentos que a gente acessa, a inteligência artificial traz um volume muito grande, parece que não tem fim, e não tem, né? De fato, quantas vezes você perguntar, exceto se você não pagar, ou seu plano for barato e você te cortar ali, né, na hora e falar assim, ó, só daqui a X horas você pode acessar de novo. Mas o quanto você perguntar, ela vai te entregar informações, ela vai trazer novos temas, novos tópicos, e dentro daquilo você pode se sentir tanto nessa ilusão de competência, que sabe muito, quanto também você pode sentir desespero por estar totalmente perdido, não ter entendido nada, ter muita informação ali que você não consegue chegar onde você quer. Então, a gente precisa ter clareza também na hora de utilizar. E ele vai falar sobre a recuperação ativa, porque a recuperação ativa é uma estratégia para você utilizar, para que você consiga pegar esse conhecimento que você adquiriu e levar para essa memória de longo prazo, fazer com que você de fato consolide esse conhecimento. O que isso significa? Você vai tentar lembrar daquelas informações ali sem consultar nenhum tipo de material. Você vai consultar somente a sua memória para consolidar. Então, se você acabou de estudar algo, é importante que você deixe aquele material de lado e vá fazendo esse esforço de tentar lembrar. Eu, particularmente, gosto de fazer o seguinte: quando eu estudo, quando eu faço algo, eu saio daquele ambiente ali de aprendizado, então eu saio da minha mesa que eu estou estudando, eu vou para outro ambiente, às vezes eu vou dentro de casa mesmo, na varanda, pego um copo de água, pego um chazinho, pego um café, pego algo e vou fazer outra coisa, tentando recuperar aquele conhecimento, tentando lembrar daquilo. Eu, particularmente, gosto de falar junto, porque para mim funciona melhor para consolidar o conhecimento. Então, enquanto eu estou tentando lembrar, eu vou falando também, e isso me ajuda a consolidar e levar esse conhecimento aí para a memória de longo prazo. Dentro disso, nós temos também, eu trouxe aqui uma pesquisa que mostrou que o uso de inteligência artificial sem esse feeling, sem esse cuidado consciente, esse uso consciente, esse uso crítico, ele pode trazer alguns prejuízos emocionais e cognitivos. Dentro disso, eles vão falar que nos prejuízos cognitivos existe essa dependência. Por quê? Quando a gente tem uma dependência da inteligência artificial para a gente pensar, raciocinar e aprender,
a gente vai fazendo um uso irrefletido. Esse uso irrefletido vai comprometer o nosso julgamento independente. Então, ao invés da gente pensar por nós mesmos, a gente ter um julgamento, né, a partir sobre aquela situação ou sobre aquele conhecimento próprio, a gente vai ter com o viés da inteligência artificial. A gente vai moldando o nosso julgamento, a gente vai moldando as nossas opiniões com aquelas informações que a inteligência artificial vai trazendo pra gente. Passa a ser como se fosse um processo educativo em que ela está nos educando. Então, o hábito de abrir a inteligência artificial antes de pensar tira a sua inteligência, atrofia o seu processo de raciocínio, atrofia o seu pensamento, atrofia a sua memorização. E você precisa disso, você precisa desenvolver a sua cognição, o seu foco, concentração, atenção, raciocínio. Tudo isso é algo que você necessita trabalhar, e aí a gente bota aqui como se fosse um fortalecimento de músculo, mas por quê? A gente precisa estar o tempo inteiro estimulando, trabalhando para fortalecer, para desenvolver. Então a gente precisa pensar primeiro, e esse é um grande passo e talvez uma das maiores soluções para a gente nesse momento em que a gente já usa a inteligência artificial, que a gente não vai deixar de usar, mas para que a gente consiga continuar se desenvolvendo mesmo usando a inteligência artificial para estudar, para trabalhar e para fazer outras coisas. Hoje em dia as pessoas integraram ela no dia a dia para tudo, né? Para fazer receita, para pedir conselho e por aí vai. Mas quando a gente diz aqui sobre o processo cognitivo, a gente está falando também desse processo geral da vida, mas também a gente foca quando a gente fala sobre perdurar isso ao resto da vida, né? Então, se tirar a inteligência artificial de você, se você consegue estudar sozinha, aprender sozinha, se você vai conseguir se dar bem no seu trabalho, continuar fazendo as entregas, desenvolver aquilo que você precisa desenvolver de forma autônoma, sem a inteligência artificial. Então, como usar essa inteligência para a gente pensar mais e não para deixar de pensar? Primeiro de tudo, a gente tem aqui 3 passos de preparação, de interação e de consolidação. No primeiro passo de preparação, 2 minutinhos. Você consegue organizar o problema, tentar resolver antes de abrir e identificar o que você sabe e o que você não sabe. E eu vou te dizer que aqui, por exemplo, sobre organizar o problema, lá na ciência do esforço, sobre esse esforço desejável, ele já fala isso, que quando a gente consegue olhar para o problema e pensar sobre ele, a gente já está fazendo um esforço cognitivo de uma organização de informação. Quando a gente faz isso, a gente já está tendo algum nível de dificuldade ali que vai ajudar o nosso aprendizado real. Vai ajudar com que a gente consolide o conhecimento que a gente precisa. Então, você precisa organizar o problema, tentar resolver antes de abrir e identificar aí o que você sabe, o que você não sabe. E isso é muito importante, porque a gente tem delegado até coisas que a gente já sabe fazer, coisas que pra gente são naturais ao longo do tempo, mas a gente quer colocar na inteligência artificial pra gente ter essa preguiça cognitiva, pra gente simplesmente alimentar essa coisa do não esforço, sabe? Do que é mais fácil, mais rápido e mais conveniente. O problema não é fazer isso hoje e a consequência que isso traz hoje. O problema é fazer isso hoje, acumulando com amanhã, com depois da manhã, com outro dia, outro dia, outro dia, e a consequência que você vai colher no seu futuro. Você já viu que tinha muito essa coisa de botar os idosos para fazer caças-palavras, palavras cruzadas? Tudo isso é por quê? Porque faz um esforço. Dentre os benefícios que tem, existe o benefício do esforço cognitivo, de colocar aquele idoso para tentar puxar ali palavras que ele conhece, repertório, e dentro desse esforço ele ir consolidando e ativando essa sua memória, fortalecendo esse músculo para que ele não perca a memória dele ao longo do tempo. Eu tô dando exemplo de idosos, mas a gente também, eu, por exemplo, adorava fazer caça-palavras, palavras cruzadas, enfim, jogo da memória.
Tudo isso são coisas que fazem a gente ter um esforço cognitivo e que vão trazer pra gente benefícios ao longo do tempo. Então, quanto mais a gente faz, mais esforço a gente vai fazer, vai somando nesse tempo, mais a gente vai fortalecendo. É a mesma coisa o músculo da academia, seu músculo do seu corpo na academia. Já teve essa experiência? Você tá ali malhando 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 6 meses e viu diferença no seu corpo. Seu músculo mudou, apareceu ali, deu um pump. Você para 1 semana, 2, quando você volta, cadê? Murchou. Então, ele murcha muito mais rápido do que ele cresce. E para ele crescer, a gente tem que fazer o quê? Exercício constante. É a mesma coisa aí quando a gente está falando da nossa cognição, do nosso cérebro. Interação com a IA. Pedir feedback de raciocínio. Então, você pode colocar o seu raciocínio, o caminho que você fez e pedir o que está impreciso no meu raciocínio, o que eu posso melhorar aqui, o que está inconsistente. Eu, por exemplo, gosto de escrever, e aí pegar o meu texto que eu escrevi e dar para a inteligência artificial e pedir esse feedback para eu poder conseguir ter um esforço de olhar para aquilo e identificar o que é um furo aqui, o que é uma falta de argumento, sabe? E eu ainda pergunto, eu posso melhorar meus argumentos? Não me dê respostas. Aí eu gosto de falar isso porque senão você bota lá e ele te dá o texto pronto, né, para você. E aí você tem que falar, não me dê respostas, me incentive a fazer, me faça perguntas para eu melhorar, que eu consiga melhorar o texto. Isso é legal. Faz o teste. Quando você encerrar o vídeo aqui, pega um tema que você gosta, pega alguma coisa que você fez, alguma ideia que você tem, alguma resposta que você precisa dar para alguém, elabore algo, pense no problema, elabore esse argumento, tente resolver sozinho, coloca lá e peça para ele fazer perguntas para você melhorar aquilo que você já fez. Você vai ver como o seu próprio caminho, o seu próprio raciocínio já vai esclarecer simplesmente porque ele vai te fazer perguntas para fazer você pensar mais. E isso faz com que você mantenha o esforço cognitivo, porque você está num processo ativo. Você vai pedir feedback, você vai pensar sobre o que você já pensou, você vai exercer um processo metacognitivo em que você vai olhar para o que você já fez, você vai melhorar, você vai pensar sobre o que você está pensando mesmo naquele momento de forma mais estratégica, de acordo, né? E a partir desse feedback que a inteligência artificial vai te dar. E isso, ao invés de tirar o seu processo de pensamento, vai te fazer pensar mais. Isso é muito importante para que você consiga continuar desenvolvendo e mantendo aí sua cognição. Consolidação final. Depois de tudo, feche o material, feche a inteligência artificial, explique com suas palavras. Se é um documento que você fez para uma reunião, explique com suas palavras. É um texto que você escreveu para sua faculdade, seu mestrado, seu doutorado, sua pós, seu MBA, explique com as suas palavras. Se é algo que você simplesmente quer fazer no seu dia a dia, uma conversa que você quer ter com alguém, um projeto que você vai desenvolver, faça o mesmo. Não importa. O importante é o caminho do pensamento. O que sair, você aprendeu. O que não sair, você precisa revisar. Isso aqui é principalmente quando a gente está falando de um conhecimento em que a gente precisa daquela informação, recuperar aquela informação depois. Então, tudo aquilo que você conseguir lembrar, você aprendeu e você vai ter que ir fazendo, né, e pegando isso outras vezes, fazendo essa recuperação ativa desse conhecimento ao longo do tempo até você conseguir consolidar de fato. O que você não consegue lembrar nem na hora, depois do que você acabou de estudar, você já precisa revisar. Que aquilo ali você não internalizou, você não conseguiu aprender naquele momento. E qual é o grande diferencial? Óbvio, né? Pensamento antes e depois da ferramenta. Você precisa pensar. Você não pode delegar para a ferramenta esse seu processo. Você não pode delegar para a ferramenta suas decisões. Tudo aquilo que você tomar de decisão na sua vida, quem vai responder é você. Tudo aquilo que você escrever, que você enviar, que você afirmar,
quem vai responder sobre aquilo é você. Você não pode chamar a inteligência artificial para poder ela explicar aquilo para alguém depois que você já enviou, depois que você está com a pessoa. Você não pode simplesmente falar, mas foi a inteligência artificial que me falou, que disse que era verdade. Eu pesquisei e olhei lá. Por quê? Tudo precisa do seu processo de analisar, pensar, avaliar, depurar, e aí sim você consolida aquilo em algo e aí você faz o que você tem que fazer. Se é para enviar para alguém, se é para guardar, se é uma informação que você vai estudar. Imagina se você ficar estudando para uma prova o tempo inteiro usando só inteligência artificial sem saber e sem buscar se de fato aquela informação é verdadeira. Chega na prova, você tira 0, mesmo um dia antes da prova, você lembrando tudo o que você estudou ali na inteligência artificial. Você vai culpar quem por ter tirado 0? Quem vai ficar com o resultado do 0? Quem fez a prova? Você. De quem é o resultado? Seu. E isso serve para qualquer coisa aí na sua vida. Você precisa ter esse processo de se esforçar. Não queira delegar para a inteligência artificial aquilo que é seu, o seu raciocínio. O diferencial é esse. E como eu sempre falo aqui para vocês, aprender a aprender é o seu novo superpoder. Essa é a habilidade que te mantém relevante em qualquer futuro, porque não importa o que mude, quais ferramentas venham, quais conhecimentos venham, se você dominar a forma como você aprende, se você continuar exercendo esse esforço cognitivo, alimentando seu pensamento, seu repertório, você vai conseguir se adaptar em qualquer que seja o futuro que se apresente para você. Então é isso, até a próxima, espero que esse vídeo tenha falado com você. E não se esqueça, você sentar aqui e assistir o vídeo de forma passiva também não é o que vai fazer você modificar seus resultados. O que vai fazer você modificar os seus resultados é você sentar, assistir e agir. Coloque em prática todas as estratégias que eu te ensinei hoje aqui e eu tenho certeza que você vai ver resultados. É isso, até a próxima!